Chega junto que eu vou lançar a braba. Apesar de preferir permanecer na Europa, proposta do Flamengo agrada representantes de Gustavo Scarpa. Sabe o que precisa acontecer para que a negociação ocorra? Bilionário norte-americano quase dobra a proposta por joia rubro-negra Matheus França e negociação avança. Matheus Cunha, com excelentes números em 2023, está próximo de ultrapassar Santos, que também foi titular na temporada. E adversário na Libertadores, Olímpia vive péssimo momento no Paraguai. Te prepara, hein? A partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista ao vídeo até o final. E adversário do Flamengo nas oitavas de final da Copa Libertadores da América, nos dias 3 e 10 do mês que vem. O Flamengo joga a primeira partida no Maracanã e todos os ingressos estão esgotados. A tendência é de mais de 70 mil torcedores no templo sagrado do futebol. E pelo menos uma informação é excelente para o staff rubro-negro, já que o Olímpia não vive bom momento no Paraguai. Ele que foi eliminado pelo Deportivo San Lorenzo, um clube que é muito modesto, faz parte da segunda divisão do futebol paraguaio e tem sua sede nos arredores de Assunção. Houve um empate em 0-0 pela Copa do Paraguai. Nos pênaltis, o Olímpia foi eliminado por 7-6. Isto mesmo, para completar a situação, o clube foi derrotado nas duas rodadas que já aconteceram pelo torneio Apertura, né? A competição paraguaia, ela obedece um calendário muito parecido com o calendário europeu. Começa no meio do ano e termina no meio do ano seguinte. No ano passado, na temporada passada, o clube foi apenas sexto colocado de 12 clubes que participam do campeonato da primeira divisão do Paraguai. E vamos combinar, né? Sexto colocado no campeonato paraguaio. Fato é que dos 12 clubes que participam da competição, o Olímpia é apenas o 11º, isso mesmo, penúltimo colocado, campanha digna do Vasco na Série A do Brasileirão. Mas são apenas 2 rodadas, pode se recuperar, tudo bem, mas o momento não é bom. Então, logicamente que isso aumenta, inclusive, a pressão. Mal no Campeonato Paraguaio, eliminado na Copa do Paraguai, aumenta substancialmente a pressão deles para que obtenham um resultado positivo na Copa Libertadores da América, que é a competição que, vamos dizer assim, sobra para o Olímpia, que é tradicionalíssimo, tem uma grande torcida e, com certeza, os torcedores não estão satisfeitos com o atual momento da equipe. Cabe ao Flamengo utilizar desse expediente para obter logo uma vitória e uma vitória por 2 ou mais gols de diferença já na primeira partida para encaminhar a classificação e não ficar dependendo de um resultado positivo em Assunção, no estádio Defensores del Chaco. Já fiz jogo lá e a pressão é absurda, né? E as condições são extremamente hostis para jogar lá. Então o Flamengo tem que fazer o seu dever de casa, né? E você, o que acha dessa situação? Ou você teme, né, até uma situação adversa do próprio Olímpia de chegar pro tudo ou nada para essas 2 partidas pela Libertadores? Deixe abaixo o seu comentário. Agora, quem é o poderoso aliado do Flamengo é o Matheus Cunha, com seu excelente momento, vem tendo grandes participações, defesas absurdas, como é que aconteceu, por exemplo, no último empate em 0-0 com o Fluminense, no segundo tempo da partida realizada no Maracanã pela 15ª rodada do Brasileirão, e o atleta vem se consolidando como dono da posição. Mesmo com a chegada do argentino Agustín Rossi, cujo contrato já teve validade a partir do dia 1º, Matheus Cunha não tem deixado brecha para a disputa na posição, nem mesmo com o antigo titular da posição, que é o goleiro Santos, que também faz parte do elenco rubro-negro. Santos realizou 26 partidas em 2023, né? E muita insegurança tendo sido passada para a torcida rubro-negra, já que, por exemplo, ele sofreu nesses 26 jogos 35 gols e alguns com falha direta do próprio goleiro. Enquanto o Matheus Cunha tem números muito melhores. Foram 23 partidas até agora, ou seja, ele está a 3 jogos de igualar o número de partidas do seu companheiro, vamos dizer assim, de equipe concorrente à posição na meta rubro-negra. E foram apenas, né, nesses 23 jogos, 16
gols sofridos, ou seja, uma média inferior a 1 gol por partida. E o atleta, além disso, obteve 15 vitórias nesses 23 jogos, algumas delas, inclusive, nas quais ele concorreu diretamente para garanti-las. E por isso tem se consolidado na posição e se tornado, portanto, não só um jogador que tem a confiança da comissão técnica, mas também a confiança da torcida, que tem elogiado bastante as suas atuações. E a tendência é de que ele permaneça nessa condição. E você, o que acha da atuação ou das atuações do goleiro Matheus Cunha? Ele merece permanecer como titular da posição? Deixe abaixo o seu comentário. E agora falando sobre a movimentação de mercado. O meu amigo Wilson Pimentel, que é responsável pelo portal torcedores.com e muito bem informado, diga-se de passagem, trouxe a informação de que o bilionário norte-americano John Textor, que é dono da SAF do Botafogo e entre outros clubes do Lyon da França e também do Crystal Palace da Inglaterra, que está interessado na contratação da joia Matheus França, de 19 anos do Flamengo, Matheus França, que tem uma multa de 200 milhões de euros, mais de 1 bilhão de reais, contrato até 2027. A primeira proposta do Crystal Palace foi de 15 milhões de euros, bem abaixo daquilo que o Flamengo gostaria para que encaminhasse uma negociação. Pois bem, o bilionário, que é muito próximo ao presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, quase que duplicou essa proposta, elevando para, segundo o Wilson Pimentel, 30 milhões de euros, entre fixas e variáveis. Seriam 20 milhões fixos e mais 10 milhões de euros em variáveis por metas alcançadas, coletivas, ou seja, colocação do clube, classificação para competições europeias e outras situações, além de metas individuais do jogador, como jogos disputados, minutos em campo, partidas como titular, gols marcados. Então, essa situação, poderia culminar ao todo em 30 milhões de euros, além de uma participação em um percentual de uma transferência futura por parte do rubro-negro, tudo isso para convencer os dirigentes do Flamengo a negociar o atleta. Fontes internas dizem que a situação está caminhando sim para que haja a transferência e que dessa forma o jogador vá para a Inglaterra. Apesar da preferência do Matheus França de defender o Chelsea, que é um clube maior, embora não seja aproveitado de maneira imediata, como promete, por exemplo, o Crystal Palace, ele vai chegar e já vai ser incorporado ao elenco, vai disputar a Premier League. No Chelsea não, ele seria emprestado numa primeira temporada ao Estrasburgo, da França, que também é administrado pelos mesmos donos do clube londrino. E dessa forma, portanto, ele posteriormente poderia ingressar direto no Chelsea. Mas a situação é essa e está caminhando, logicamente, para que o jogador seja, portanto, aproveitado na equipe do Crystal Palace, a equipe do bilionário norte-americano John Textor. Eu acho que o Flamengo tem que, inclusive, colocar uma cláusula que, caso ele não seja aproveitado, que depois ele não seja emprestado ao Botafogo, Depois aparece aí no Botafogo, rival. Acho que o Flamengo tem que colocar uma paradinha dessa na cláusula, Senão o cara vem, tira uma joia do Flamengo e vai reforçar o rival. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que é palpiteiro nato que nem eu, tá na hora de alcançar outro patamar com 6 de 6. Site de palpites, que é parceiro aqui do canal. Acredita, valoriza e investe no nosso conteúdo. E é muito fácil de você participar. Você vai ter o comentário fixado aqui no vídeo, clica no link da promoção e se inscreve. É rápido, fácil e seguro. E logo depois você já estará apto a colocar o seu placar em cada um dos 6 jogos selecionados por rodada. 15ª rodada tá rufando. Então, não perca tempo. Por quê? Se você cravar os 6 placares, você ganha na hora até 250 mil. E caso ninguém acerte os 6 jogos, quem fizer mais pontos na rodada leva 10 mil de prêmio de consolação. E que consolação, hein? Então não perca tempo, vá até o comentário fixado, clique no link da promoção e faça a sua inscrição. E não esqueça de já deixar o seu palpite logo em seguida para poder participar. Você que já tira onda nas redes sociais, no grupo de Zap,
se diverte e ainda pode meter uma farpela maneira no bolso, hein? E agora, falando a respeito do burburinho que ganhou a situação envolvendo o jogador Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras, que seguiu para a equipe do Nottingham Forest, da Inglaterra. O jogador sofreu uma lesão no joelho e logo depois na panturrilha e disputou apenas 10 jogos na temporada, sendo muito pouco aproveitado e perdendo espaço na equipe inglesa. Eis que o Flamengo fez sondagens ao staff do atleta, que respondeu dizendo que prefere permanecer na Europa. Agora, algo de positivo para o Flamengo é de que o Nottingham Forest, justamente por não tê-lo aproveitado bem na temporada passada, estuda a possibilidade de emprestá-lo. Ou seja, teoricamente ele estaria fora dos planos para a próxima temporada, que começa agora 2023-2024. Ele que quer vencer na Europa, sempre quis morar na Europa, era um sonho que ele tinha, mas existe, portanto, essa lacuna dele não permanecer, né? E acabar sendo emprestado, né? Porque vai ficar o quê? Encostado no elenco. De qualquer forma, a proposta rubro-negra com relação a salário, condições de contrato, ela agradou o staff do jogador. Ou seja, caso ele mude de ideia, né, principalmente por conta, se mantiver essa situação no seu clube de não ser aproveitado, né, e ele vir a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro para ganhar oportunidades como titular e dessa forma, né, vamos dizer assim, convencer os ingleses a levá-lo de volta e aproveitá-lo, eu acredito que pode rolar, né? Mas, logicamente, tem que haver uma mudança de mentalidade do próprio Scarpa. A intenção do Flamengo é contratar o jogador por empréstimo pelo período de 1 ano com um valor fixado, com opção de compra. E poderia até colocar na cláusula que a qualquer tempo o Nottingham Forest pode solicitar a volta do atleta para a composição de seu elenco. E o Flamengo, que portanto aumentou a necessidade da contratação de um jogador para o meio, principalmente após a saída de Arturo Vidal. E o próprio técnico Jorge Sampaoli enalteceu que tem que ser contratado um jogador para a posição do veterano chileno. Lógico que são características muito diferentes, né? O Gustavo Scarpa, até no meu entendimento, né, tem uma versatilidade maior que o próprio Arturo Vidal, joga dos dois lados do campo, atua um pouco mais adiantado, embora também possa jogar como segundo ou terceiro homem. Na verdade, o Scarpa, ele joga do meio campo para frente em praticamente todas as posições e ainda pode jogar nas alas, hein? Tanto na direita quanto na esquerda. É um jogador completo, muito bom na bola parada, seria uma grande contratação, no meu entendimento, pelo Flamengo. Ou seja, o rubro-negro, pelo menos a informação que eu pude obter com pessoas ligadas ao departamento de futebol, não desistiu do jogador e vai continuar insistindo, vai continuar acompanhando a situação do atleta até o fechamento da janela de transferências internacionais. No dia 2, depois que fechar a janela, realmente aí ficará impossível a contratação do Scarpa. Mas o Flamengo entende que ainda há tempo para tentar convencer o atleta a mudar de opinião e retornar ao futebol brasileiro. Inclusive, tem gente lá em São Paulo, ó, tremendo na base. E você, o que acha? Acredita que o Flamengo vai conseguir convencer o Scarpa a vestir o manto sagrado? Deixe abaixo seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão!